Aleluia, O poder de Jesus. Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Denise. Aleluia. De 2017. Na minha casa foi uma data muito especial. Era o segundo domingo do mês de maio daquele ano, o primeiro dia das mães da minha esposa. Aquele dia, para mim, ele iniciou há aproximadamente umas 3 semanas antes. Envolveu muito planejamento. Eu precisei observá-la, confirmar as cores que ela gostava, as louças que ela preferia. Eu já sabia que ela gostava de um bom café da manhã. E a minha ideia ali era fazer um belo de um café da manhã para ela, especial, para marcar aquele dia. E eu fiquei procurando em diversos sites um presente ideal para poder entregar a ela naquele dia. Procurei uma roupinha especial para minha filha, para poder vesti-la, para que ela também pudesse personificar ali aquele presente que Deus tinha nos dado. Escondi tudo no porta-mala do carro e por lá ficou até o grande dia. Naquele dia, naquele domingo, eu levantei muito cedo, eram umas 4:30 da manhã. E aí fui até o carro, peguei todas as coisas e preparei todo o ambiente. A mesa, o caminho até ela. Acordei minha filha, a vesti com a roupinha que eu tinha comprado. Coloquei ela lá na sala. E na sala coloquei uma música que para nós era muito importante naquela época. Ao som daquela música, a Cláudia, ela ouviu, caminhou até a sala, nos abraçamos, e ali junto com a Manuela comemoramos aquilo que nós tanto aguardávamos de Deus. A Manuela, com suas mãozinhas, entregou a ela o presente que eu havia comprado, e a partir daquele momento, aquele presente se tornou um memorial. Um memorial daquele dia especial, que havia sido construído, um memorial com relação àquilo que Deus fez em nossas vidas, quando deu a nossa filha a nós, um memorial que hoje, inclusive, compartilhamos com a Manu. Quando ela vê aquela gargantilha, a gente fala: filhinha, essa aqui é você, o presente que o Papai do Céu deu para a gente. Amor não é sentimento. Amor, ele é atitude. Aprenderemos aqui diversas formas, diversas atitudes para poder personificar, para poder materializar esse amor. E aqui eu estou falando de presentes. Trago para vocês, não a única história que nós vivemos, mas uma história que, de uma certa forma, um presente marcou a nossa casa, marcou a nossa família e virou um memorial. Presente,
é algo que nós aprendemos com o nosso Pai. Jesus, o nosso presente maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que, em atitude, deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor, atitude. Amor que tudo espera. O amor, atitude que tudo suporta. O amor, atitude que tudo crê. Essa história que eu contei a vocês é uma típica história de alguém que quer planejar dar um presente para alguém. Ela envolve planejamento. Eu precisei estudar a minha esposa, identificar o que para ela fazia sentido. Cores, tempo, horário. Qual presente que ela esperava. O que poderia fazer com que os olhos dela brilhassem mais naquele dia e pudesse marcar aquele dia. Presente também envolve oportunidade. E nessa linguagem de amor, a oportunidade são todos os dias. Um bilhete que você escreve e, ao levantar, deixa sobre o seu travesseiro para a sua esposa ou para o seu marido a ler e verificar o quanto ele é especial. Pode ser aquele chocolate que ele tanto gosta, e você, voltando do trabalho ou de algum outro lugar, lembrou dele e entregou. Isso, para a pessoa que tem essa linguagem do amor, enche o tanque emocional. Dá a certeza de que diz, olha, de fato ele me ama. Porque o valor disso não está exatamente no valor do presente. Quando você vai comprar algo e entregar para essa pessoa que de fato tem essa linguagem de amor presente, o que ela observa naquele ato é: olha quanto tempo ele pensou em mim. Olha tudo aquilo que ele pôde fazer, ele precisou fazer, ou ela precisou fazer, para que eu pudesse ter esse presente hoje. A poesia que ele foi buscar, a atitude, o tempo que ele precisou dispensar para poder ir até aquele local e comprar, o segredo que ele fez para poder entregar aquilo a mim, que gesto. Então essa característica, essa linguagem presente, está em algum de nós. Às vezes ela é pura, às vezes fração dela, mas é uma forma que Deus criou para que nós pudéssemos manifestar o nosso amor. Diante dessas breves palavras, eu gostaria de identificar algum marido aqui consegue ver que a sua esposa, ela responde melhor, ela de fato fica muito feliz quando recebe um presente, mais do que qualquer coisa que você faça. Levanta a mão para mim ver. Maravilha! Eu vou chamar as 3 mãos que levantaram primeiro. Esse senhor de camiseta preta aqui, por favor. Isso, por favor. Mantenha as mãos levantadas, mais 2 pessoas. Aqui, senhor, por favor. Aqui, senhor, por favor. Sim, por favor. Como toda palavra que sai daqui são sementes, e é a nossa obrigação fazer com que essa semente ela seja plantada, germinada e dê frutos, a gente gostaria aqui de praticar isso. Vocês que identificaram que as suas esposas, elas ficam muito mais felizes quando recebem um presente, eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade agora de praticar e presenteá-las. Ah, que lindo. Parabéns. Pratiquem presente. É a primeira linguagem do amor. O próximo, você pode sentar quando for a vez dele.
Ei. Glória a Deus. Palavras de afirmação. O que são palavras de afirmação? São palavras que confirmam, que apoiam, que elevam e que empatizam com a outra pessoa de maneira positiva. Dizem que ações falam mais alto do que palavras. Eu concordo, mas quando a primeira linguagem de amor do seu cônjuge for palavras de afirmação, as ações vão ter que ser acompanhadas de muitas palavras. Quando a sua linguagem de amor for afirmação, ações serão mais eficientes para encher o tanque de amor do seu cônjuge, você entende? Você precisa, as pessoas que têm essa linguagem de amor como a sua primeira linguagem, precisam ouvir, não somente ver ações, mas elas precisam ouvir. Uma boa forma de demonstrar amor é ouvir palavras que nos edificam. A Bíblia diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Então, da nossa boca pode sair palavras de morte ou palavras de vida, não é verdade? E quando você fala palavras de vida, você vai estar criando uma boa semente no coração da pessoa. Você vai estar enchendo o tanque de amor dessa pessoa, do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa. Quando você fala boas palavras, você também vai extrair bons frutos. Provérbios 12, 25 também diz que a ansiedade do coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Eu gosto muito da versão King James, que diz assim: o coração ansioso deprime o ser humano, mas a boa palavra traz encorajamento e o anima. A boa palavra traz encorajamento, a boa palavra anima. E nós temos várias formas de demonstrarmos isso através das nossas palavras. A primeira são os nossos elogios. Você precisa aprender a elogiar mais o seu cônjuge, o seu esposo e a sua esposa. Mesmo que você, às vezes, não cresceu num lar que você ouviu tantos elogios, talvez não seja muito de você isso, não seja muito natural para você, mas você precisa aprender e desenvolver isso, a elogiar mais o seu cônjuge. Palavras de afirmação são poderosos comunicadores do nosso amor. E quando você elogia o seu cônjuge, você vai estar comunicando que você o ama, que ele é importante para você. Palavras como: querida, você está linda hoje. Querida, você é a minha flor do deserto. E mesmo acordando, você continua sendo a mulher mais linda do mundo. Entende, queridos? Palavras, elogios. Querido, você é um homem tão inteligente, eu acho que você tem tanta capacidade. Agradeço a Deus por sua vida, você é um homem tão trabalhador. Querida, você é uma boa mãe. Amor, você é uma pessoa incrível. Você tem tantas coisas boas, você tem tanta facilidade para ouvir as pessoas, para ser uma fonte de bênção na vida das pessoas. Elogie, fale palavras boas para o seu cônjuge. Isso vai animá-lo. Você será um ótimo catalisador para a vida dessa pessoa, entende, queridos? Então, aprenda a elogiar o seu cônjuge. Todos nós gostamos de elogio. Quantos aqui gostam de elogio? Quantas mulheres aqui gostam de ser elogiadas? Quando a sua mulher pergunta para você: querida, eu estou bem com essa roupa? O que ela quer ouvir? Você está maravilhosa, né? Nós gostamos de ouvir. Ou o seu marido. Muitas mulheres também não elogiam o marido, né? Só criticam, só falam palavras ruins. Aprenda a elogiar.
Aprenda a ver as coisas boas que tem no seu cônjuge e falar aquelas coisas boas para ele. Entende, queridos? Amém? Porque quando nós namoramos, nós elogiamos, nós falamos um monte de coisas boas para o nosso cônjuge. Mas, muitas vezes, quando nós nos casamos, nós achamos que essas coisas não são mais necessárias. Mas elas são muito mais necessárias quando nós casamos. Porque nós precisamos crescer no nosso relacionamento, crescer no nosso amor. Para que o seu casamento seja uma bênção, você precisa praticar essas coisas. Como nós ouvimos aqui a primeira linguagem, né, que é presente, talvez isso seja o mais importante, a linguagem número 1. Talvez seja palavras encorajadoras. Encorajar significa inspirar. Dar coragem para a pessoa, animar, incentivar a pessoa. Todos nós nos sentimos inseguros em alguns momentos das nossas vidas, né? Às vezes temos que tomar alguma decisão ou fazermos alguma coisa e nos sentimos inseguros com relação a fazer determinadas coisas. Mas como é importante uma palavra do nosso cônjuge nesse momento. Uma palavra que nos incentive, uma palavra que nos ajuda. Entende, queridos? Você pode dizer, olha, querido, eu acredito em você, vai em frente, eu sei que você vai conseguir. Sabe, se o teu esposo, o teu marido estiver precisando, sei lá, perder um peso, quer fazer uma dieta, olha, querido, eu acredito, você vai conseguir, vamos lá, eu te ajudo. Entende, queridos? Essas coisas são muito importantes. E nesses momentos que nós, às vezes, estamos em dúvida de alguma coisa em nossas vidas, nos sentimos inseguros, o nosso cônjuge será um grande catalisador na nossa vida, entende, queridos? É de extrema importância, porque muitas vezes, muitas mulheres jogam um balde de água fria, ou o homem um balde de água fria na mulher, ao invés de incentivarem, ajudarem, apoiarem, falam coisas que não deveriam falar. E muitos casamentos são destruídos por causa da nossa língua, da nossa boca, da maneira como nós falamos as coisas, principalmente para as pessoas que têm essa linguagem de amor. Porque para ela, muito mais importante é o ouvir. Aquelas pessoas que estão... Se você quer descobrir como uma pessoa tem essa primeira linguagem de amor, eu vou te dar uma dica. É aquela pessoa que sempre está em dúvida. Ai, será que isso aqui fica bom? Será que eu vou fazer aquilo? Será que eu vou fazer isso? Ela precisa de um incentivo. Ela precisa de alguém que fale para ela, olha, você vai conseguir, você vai, você faz, você é bom nisso. Entende, queridos? Então, você, que é o cônjuge, é a pessoa mais importante, você pode ser essa pessoa na vida do seu cônjuge. Amém? Então, fale sempre que você acredita, que você está ao lado para ajudar. Eu cresci num lar onde a minha mãe era uma pessoa muito carinhosa. Vou correr aqui, porque acho que eu não sei nem... Tem pouco tempo, né? Cadê o tempo? E a minha mãe sempre falava palavras gentis. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito gentil, sempre falava de uma maneira muito carinhosa com a gente. E até quando ela queria comunicar alguma coisa que não estava agradando, que a gente não estava fazendo legal, ela falava de uma maneira simpática, de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa. Ela conseguia fazer isso de uma maneira amorosa. E eu sempre ouvi da minha mãe coisas como... E, às vezes, principalmente na adolescência, isso aqui é feio, meu dedo é feio. Ela sempre me dizia, filha, você é linda. Você é linda. Você é perfeita. Tem tantas pessoas com defeitos físicos, você é maravilhosa. Minha mãe sempre me elogiava, você é linda, a sua cor é linda, o seu cabelo é lindo. Ela é uma pessoa que ela tinha muita facilidade para elogiar. E outra coisa que a minha mãe fazia, quando eu estava em dúvida de alguma coisa, mãe, ela falava, claro, faz, você é capaz, eu acredito em você. Minha mãe sempre falava isso para mim. Célia, você consegue tudo o que você quer. Você sempre consegue, você é muito capaz. Você é mais capaz do que você imagina. Então, eu cresci ouvindo essas coisas, mas muitas pessoas vieram de um lar que não tinha o hábito de ouvir, né? O pai ou a mãe, e tem mais dificuldade para falar. E talvez o seu cônjuge tenha essa necessidade de ouvir. Então, você precisa aprender a falar essas coisas. Entende, queridos? Talvez o seu cônjuge tenha algum sonho, algo no seu coração que esteja ali adormecido
e está faltando uma palavra de encorajamento da sua parte para colocar o seu cônjuge para cima. Olha, não tem nada melhor do que você ter um marido feliz, do que você ter uma esposa feliz, uma esposa satisfeita. Mas muitas mulheres, eu já conversei com algumas mulheres frustradas, porque queriam fazer alguma coisa depois que casou, mas o marido não incentiva, o marido não ajuda. Querido, incentive a sua esposa. Se ela quer voltar a estudar, fazer um curso, sei lá, incentive, fala, querido, não vá, sabe? Eu te ajudo, a gente dá um jeito, eu fico com as crianças à noite. Isso é muito importante. Você precisa desenvolver isso na sua vida. Amém? Talvez o seu cônjuge possua uma qualidade, um grande potencial, mas que isso esteja adormecido e você pode ser um grande catalisador. Suas palavras podem dar a ele a coragem necessária para ir atrás de seu sonho. Você vai ter, com certeza, um cônjuge muito mais feliz. O encorajamento exige empatia, que nos leva a ver o mundo da perspectiva do nosso cônjuge. Empatia que nos leva a ver o mundo da perspectiva, não da minha perspectiva, mas da perspectiva do meu cônjuge. Isso se chama compaixão. Era o que Jesus tinha pelas pessoas. Jesus, antes dele curar, antes dele fazer um milagre, ele se compadecia. E aquela compaixão movia Jesus para fazer as coisas que ele fazia. É isso que você deve, isso é empatia. Isso é que você deve ter, meu querido, com relação ao seu cônjuge. Entende? Você precisa aprender a se colocar no lugar dele, a ver as coisas da perspectiva dele, a tentar sentir o que ele está sentindo, a tentar entrar lá dentro dele para decifrar. Muitas vezes nós, como mulheres, nós somos meio complicadinhas, né? Glória a Deus, Deus que fez a gente assim. Então, homens, fala com ele. A gente não tem culpa. Então, às vezes, a sua mulher está te falando alguma coisa, mas ela está querendo comunicar outra. Então, querido, tenha empatia. Ouça, fala para ele, querida, vem cá. O que você está querendo falar? Deixa eu te ouvir. Ouça com atenção. Entende, queridos? Tente sentir o que o seu cônjuge está sentindo naquele momento. E aí vai ser muito mais fácil você ter palavras que o ajudem, que incentivem nesses momentos. O encorajamento é uma forma de nós dizermos ao nosso cônjuge que nós acreditamos em suas habilidades, que nós acreditamos neles, né? Quando você namorava, tudo era maravilhoso, você acreditava em tudo, depois, de repente, você casa e o seu marido... Quantas esposas, queridos, a morte e a vida estão no poder da língua, quantas esposas destroem os maridos e quantos maridos destroem as esposas, porque usam palavras de morte, não palavras de vida. Palavras gentis, falar de maneira gentil, educada, delicada, falar com amabilidade. Às vezes as pessoas são muito grosseiras, talvez veio de um lar onde as pessoas falavam de uma forma grosseira, mas você precisa aprender a falar com educação, falar com gentileza, falar com amabilidade. Porque, sabe, quando as pessoas são muito grosseiras, muitas vezes elas querem comunicar, elas estão dizendo algo, elas estão querendo falar algo, mas elas comunicam outra coisa. Você pode estar falando algo, mas estar comunicando outra coisa, dependendo da sua maneira de falar. Entende, queridos? Então, aprenda a falar de maneira correta. A maneira como falamos é extremamente importante. A Bíblia diz, em Provérbios, que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Brando significa suave, delicado. A língua branda quebra até ossos. Se seu cônjuge algum dia disser palavras duras para você, palavras grosseiras por estar chateado ou deprimido, preste atenção ao que ele está querendo comunicar, principalmente as mulheres. As mulheres, quando estão meio chateadas com alguma coisa, provavelmente, às vezes elas não conseguem comunicar isso, e se você vê que a sua esposa está meio áspera, meio rígida com você, ou talvez o marido, tem homens que talvez possam ser assim também. Na minha casa é mais eu, então por isso que eu estou usando as mulheres como exemplo. Mas você pode, talvez a tua esposa esteja sendo ríspida, falando algo
de uma maneira que não deveria falar, e você tente entender o que está acontecendo por trás daquelas palavras. Entende, queridos? Preste atenção. Se seu cônjuge dizer palavras agressivas por estar chateado, deprimido, tá. Preste atenção ao que ele está querendo comunicar e nunca pague com a mesma moeda. Nossa, deixa eu correr aqui, acabou meu tempo. Segundo o psicólogo William James, é provável que a mais profunda necessidade humana seja de ser admirado. Quantos aqui gostam de ser admirados? Acho que tanto homens como mulheres, né? E palavras de afirmação poderão suprir essa necessidade, principalmente quando a primeira linguagem do amor do seu cônjuge for palavras de afirmação. Então, se você tem necessidade de receber elogios, de ser admirado, de ser apoiado, se isso enche o seu tanque de amor e te deixa feliz e te deixa satisfeito, sua linguagem de amor provavelmente seja essa. E eu quero terminar rapidamente, só fazendo um desafio para vocês colocarem algumas coisas que vocês acham que vocês poderiam começar a praticar diariamente na sua vida. Faça uma lista de coisas que você pode elogiar na sua esposa, de coisas que você pode falar para ela. Faça uma lista também de coisas que você tem feito que não tem sido o melhor. Peça perdão e siga em frente. Tome a decisão de tirar do seu vocabulário palavras de morte, palavras agressivas. E se acontecer isso, claro, devemos pedir perdão ao outro e continuar, né? Não é motivo para nós desistirmos e desanimarmos. Mas a melhor definição de amor que eu já ouvi na minha vida foi essa: amor é fazer o melhor para Deus e para o meu próximo. Então, se eu amo o meu cônjuge, se eu sei qual é a linguagem de amor dele, então eu vou procurar fazer isso, vou procurar fazer o melhor que eu posso para suprir isso na vida dele. Porque fazendo isso, eu vou ter um casamento mais abençoado, um casamento feliz, um esposo feliz, uma mulher feliz, e o nosso casamento vai ser uma bênção. Amém? É isso aí. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é pensando no benefício, em primeiro lugar, dos seus filhos. Deus criou os céus e a terra e todo o universo e tudo o que nele há para que seus filhos usufruíssem da sua criação, para que seus filhos fossem felizes, para que seus filhos sentissem prazer. E nós vemos isso na constituição física. O que Deus fez no nosso corpo, o corpo humano, é algo incrível. Incrível. Nós temos sensibilidade do alto da cabeça à planta dos pés. O nosso couro cabeludo, as nossas mãos, as costas, o corpo todo ele foi feito para sentir o toque. Deus ele se preocupou com isso quando fez a mim e a você. Ele é um Deus que a Bíblia diz que Deus sente prazer também na alegria dos seus filhos. Ele passou isso para nós de várias formas diferentes, né? Nós vimos aqui quando nós recebemos um presente, quando nós somos incentivados, essas coisas trazem prazer. O casamento é um projeto que Deus fez para nós com o objetivo de que nós tivéssemos prazer em outra pessoa. Não que outra pessoa vá nos fazer feliz, mas que nós a façamos feliz. E o toque físico, é uma das formas de se expressar amor. E tem pessoas que elas têm a necessidade, a primeira expressão de amor dessa pessoa é o toque físico. Como que eu vou saber se o meu cônjuge, minha esposa, o meu marido, a primeira linguagem de amor deles é o toque físico? É fácil. Toda vez que vocês se sentem, toda vez que nós nos sentamos para assistir algum programa, se a pessoa ela se aconchega em você e tenta se encostar e coloca o pé em cima, ou a mão, ou pega a sua mão e coloca na cabeça dela, e se você não fizer nada, ela mexe sua mão na cabeça dela, né? A pessoa está buscando
sentir esse toque. E isso não é todo mundo que é assim, né? Nós vamos ver aqui que as formas como as pessoas interpretam amor, né? Pelo menos nesse estudo, eles se classificam em 5 formas diferentes. Mas o toque físico também é algo que muitas vezes a pessoa gosta de se expressar dessa forma, ela gosta de se sentir amada dessa forma. Então, é complicado às vezes quando nós não compreendemos que a pessoa precisa de carinho, de aconchego, de toque, de andar de mãos dadas. Às vezes a pessoa gosta, isso para ela é uma declaração de amor, sem palavras. Você fazer um carinho inesperado, aquele momento que às vezes a pessoa está ali na cozinha fazendo alguma coisa e você passa por ela e dá um beijo, ou passa a mão no braço, no ombro, ou faz uma cócega, faz uma brincadeira, mas que haja o toque físico. Nós respondemos ao toque físico. Algumas pessoas, talvez, não seja a primeira linguagem do amor dela. Talvez ela não vai responder com tanta alegria, ou tão positivamente ao toque. Mas quando a pessoa, a expressão de amor dela, a principal é o toque físico, é a melhor coisa que um cônjuge pode fazer pelo outro. É tocar, é fazer carinho, né? Tem vários verbos para isso, como minha esposa fala. Às vezes ela fala assim, mexe. Aí pega a mão e mexe no cabelo, né? Mexe, apertar a mão, apertar o braço, apertar, sei lá, queridos, né? Quem é casado sabe o que o outro gosta que seja apertado, né? Mexe, aperta, coça. Eu estava falando para minha esposa, Deus faz as coisas tão perfeitas, né? Alguns irmãos podem falar assim, às vezes aparecem uns carocinhos no corpo, né? Para que serve? Às vezes serve para o irmão coçar ali, tirar o carocinho da pele da irmã, né? É uma desculpa para mexer, para coçar, para apertar, para ter o toque físico, que é aquilo que realmente, se Deus colocou essas sensações na nossa pele, na nossa carne, é porque Ele queria que fossem estimuladas. E o casamento é o melhor ambiente para que isso aconteça. É ou não é verdade? Às vezes, queridos, nós estamos às vezes com a nossa carga de amor, né? O nosso tanque de amor, como se fosse um tanque de combustível vazio, porque às vezes nós precisamos do toque físico, do carinho. É uma forma de demonstrar atenção. Às vezes a pessoa não quer nem que fale, mas desde que toque, que abrace. Às vezes a pessoa está triste, um abraço bem dado, um abraço carinhoso, é curador. Jesus, muitas vezes, Ele tocou as pessoas. A maioria das curas que Jesus fez foi com toque. Pode ver, pode fazer um estudo. Ele tocou, Ele toca as pessoas. Jesus, Ele queria que as crianças viessem até Ele impunha as mãos sobre elas, mas ali era uma questão de toque. As crianças se sentiam amadas por aquele homem que elas já aprendiam a admirar. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica que tem lá no livro de Gênesis, que é uma história, é uma parte bem curtinha da história de Isaac e Rebeca. E ali eles vão para uma terra chamada Gerar, e ali em Gerar eles enganam o rei ali daquele local, que chama Abimeleque, e eles disseram que eles não eram marido e mulher. Isaac tinha medo, por sua mulher ser muito bonita, de que os homens daquele lugar talvez o matassem para ficar com ela. Então eles disseram, não, nós não somos marido e mulher, nós somos irmãos. Mas a Bíblia diz que eles ficaram muito tempo lá, e um dia Abimeleque abre a janela, e a Bíblia diz que Abimeleque vê eles brincando. E aquela brincadeira, a Bíblia não diz direito, talvez na sua Bíblia vai estar acariciando, mas a palavra original é brincando. Eles estavam brincando. E aí quando o Abimeleque vê aquela brincadeira, ele fala, eles são marido e mulher, porque não é uma brincadeira comum de quem não é casado. E o que eles estavam fazendo? Se tocando, rindo, se abraçando. Talvez ele ali fazendo cócegas nela, eles correndo um atrás do outro, pega, mas era dentro da casa deles. E quando o casal vive uma relação saudável, ainda que ele tente dizer que não, as pessoas acabam vendo. É exatamente o contrário daquela máscara que muitas vezes um casal com problemas quer vestir, dizendo que está tudo bem quando não está. E o toque físico é um caminho de nós observarmos na nossa vida se as coisas estão indo bem. Eu até comentei com a minha esposa, eu estava lendo sobre essas coisas, já havia lido esse livro há um tempo atrás, As 5 Linguagens do Amor, mas eu estava revendo alguns conceitos para poder passar algo importante para vocês nessa noite. E aí eu lembrei que uma vez nós estávamos chateados um com o outro,
Coisa que não acontece, eu tenho certeza que aqui nunca ninguém, quando foi deitar, estava chateado um com o outro. É ou não é verdade, queridos? Né? Mas eu passei por isso. E aí, meia hora depois ali daquela escuridão, aquele som, né? Aquele som de nada, silêncio absoluto, nós percebemos que basta tocar a ponta do dedo do pé de um no outro. Para nós, lá em casa, é como se nós disséssemos, eu te amo e eu quero fazer as pazes. Já era. Vira um para o outro e agarra. Basta um toque. Um toque. Muitas pessoas chegaram até a Jesus e elas queriam ser tocadas. Só um toque do Senhor. Se eu tocar nas vestes, sabe a palavra toque? Ela faz parte do reino de Deus. E às vezes, a pessoa que mais é a nossa companheira ali, que Deus colocou para ser a nossa metade, o nosso complemento, nós temos tanta dificuldade de tocar. Tanta dificuldade de expressar o nosso sentimento, o nosso amor. E talvez, querido e querida irmã, talvez você seja uma pessoa que a sua primeira linguagem do amor, ela realmente é o toque. E se for, fala isso para ele, fala isso para ela. E se o seu cônjuge falar para você que essa é a linguagem do amor dele, se esforce, faça carinho. Compra lá um creme e passa na mão, passa nos pés, passa nas costas. Tem um corpo todo à disposição para você passar creme. É ou não é, meu querido? É sua esposa, é o seu marido. Vocês casaram. Deus quer ver vocês felizes. Deus quer que vocês se toquem. A linguagem do amor, do toque físico, é uma das formas, inclusive, que... Já ouviu aquela história? Começa com uma coisa mais fraca e termina numa mais forte. É ou não é? Começa ali no toque, na carícia, no carinho, e aquilo termina depois... Só Deus sabe, né? E vocês. É assim que começa. É assim. E não tem por que nós negligenciarmos essas coisas. Deus, Ele quer nos ver felizes. Ele quer, da mesma forma que Jesus veio para tocar os homens e as mulheres e as crianças, e tocar aqueles necessitados, e trouxe cura e trouxe vida. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, o toque físico traz cura no casamento. O toque físico traz cura na vida das pessoas. E é isso que Deus quer para mim e para vocês. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês essa noite. Vou começar aqui fazendo uma pergunta que eu acho que as irmãzinhas vão gostar. Queridas, quantas aqui amam que o seu marido lave a louça? Levanta a mão. Aê! Muito bom. Mas você ama mesmo? Assim, ou mais ou menos? Amo que meu marido lave a louça. A hora que ele lava a louça, eu falo, ai meu Deus, ele lava a louça, que fofo. Você é dessas? Se você é dessas, você descobriu a sua linguagem de amor é atos de serviço. Atos de serviço. Agora eu vou falar, eu não sou atos de serviço. Eu não ligo para que lave a louça, eu não estou nem aí para a louça. A louça não me incomoda em nada, não muda o meu relacionamento, se o meu marido lavou a louça ou não. Eu não ligo, porque eu não sou atos de serviço. Mas meu marido é. Lavar louça é bom? É bom. Pode lavar louça? Pode não, deve. E você não acredita. Meu marido, desculpa, irmãzinhas, não quero causar inveja nenhuma aqui, mas meu marido ama lavar a louça, gente. Ele ama pegar a louça, não é só a louça não, é limpar o chão, passar roupa. Ele adora fazer todas essas coisas. Sabe por quê? Porque ele é atos de serviço. E isso é fácil para ele. Quem conhece aqui na igreja, quem é da igreja aqui, conhece o meu marido, que é o pastor Naldão, sabe que ele ama servir. É a coisa que ele mais faz. A pessoa que é atos de serviço, o que ela faz? Ela ama servir. Então, por exemplo, você vê aqui, ó,
na igreja. Ele ama esse lugar, ama a nossa igreja local aqui. Ele ama servir aqui. Todo mundo, quem já não viu ele aqui fazendo alguma coisa? Porque ele é atos de serviço. E isso é natural para ele. Demonstrar amor fazendo coisas para o outro é natural para quem é da linguagem atos de serviço. Mas para mim, que não sou atos de serviço, eu sou palavras de afirmação. Para mim não muda nada. Então, o problema é quando a gente, no casamento, um fala uma língua e o outro fala outra. Eu falo português, o outro fala japonês. E aí o outro está falando, eu te amo. E o outro está entendendo nada, porque ele fala japonês, ele não fala português. E aí não está entendendo nada. Então, o que acontece? Quando a gente casou, logo lá no início do casamento, Jesus amado. Eu era daquelas que casei, não sei saber fazer nada. Sabia fazer nada. Ainda não sei, gente. Estou 15 anos casada e ainda não sei fazer nada. O que acontece? Eu casei e inventei de ser dona de casa. Falei, não, vou deixar meu trabalho, vou ser dona de casa. Meu Deus. Foi uma luta para o meu marido. Porque ele, sendo atos de serviço, ele queria se sentir amado como? Chegar em casa, ver a casa cheirosinha, bonitinha, arrumadinha, tudo fofo, ai, tudo lindo. Louça lavada, tudo as coisas organizadas, tudo no lugar. Só que eu vim daquela casa que as coisas aconteciam automaticamente. A geladeira se repunha automaticamente, a comida aparecia no fogão automaticamente, as roupas apareciam dobradas nas gavetas automaticamente. Aí eu casei e nada mais era automático. E eu lá, meu Deus do céu, tentava fazer as coisas. Um dia eu resolvi lavar o quintal, comecei 7 horas da manhã, era 2 horas da tarde, eu ainda estava lavando o quintal, era espuma que brotava para todo lado e aquilo não acabava nunca mais. E aí, o que acontece? Meu marido chegava em casa e falava, meu Deus do céu, que bagunça é essa, Tânia? E eu que sou palavras de afirmação, falava, meu Deus, fiquei das 7 horas da manhã às 2 horas da tarde lavando esse quintal. E esse homem não reconheceu, ainda está reclamando que a casa está bagunçada. E eu falava, eu não entendia. Mas para ele, que é atos de serviço, fazer coisas demonstra amor. E aquilo eu não entendia, porque a minha linguagem não era aquela. Não, eu não estava falando a mesma língua que ele. E ele tentando receber o amor, que eu não estava conseguindo dar, e eu querendo receber o amor dele, que ele chegava e ainda achava ruim, que eu fiquei até as 2 horas da tarde lavando o quintal. E aí o negócio não funcionava. Por quê? Porque a gente não falava a mesma língua. Então, quando a gente tem entendimento, é importante a gente entender essas linguagens do amor, é muito importante. Você descobrir qual é a sua linguagem e qual é a linguagem do seu cônjuge. Por que é tão importante? Porque você começa a falar na língua dele. Você vai aprender a língua dele e vai demonstrar amor na língua dele. Isso é muito, muito, muito importante. Porque senão você fica falando, querendo dizer da sua maneira, da sua linguagem, dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo na sua linguagem, e ele não está recebendo, ou ela não está recebendo esse eu te amo, porque ele fala outra língua. Então, é muito importante você entender a linguagem do seu marido ou da sua esposa. Então, eu precisei aprender. Não, bom, primeiro que a gente descobriu que eu não levava dom para dona de casa, né? É melhor eu ajudar servindo em outra coisa. E aí, eu comecei a ajudar ele em outras coisas. Coisas que eram importantes para ele, eu ajudava. Uma vez eu perguntei, meu bem, o que te fez casar comigo? O que foi tão legal que você falou, nossa, essa mulher é demais, eu preciso casar com ela? E aí nós nos lembramos, nós não, né? Ele se lembrou, que na época do nosso namoro, o que eu fazia? Como que nós nos conhecemos? Aqui na igreja. Fazendo o quê? Servindo na igreja. E eu comecei a trabalhar junto com ele aqui na igreja, nos ministérios, aqui, era no culto de quinta-feira, comecei a ajudar ele. E eu era muito boa naquilo que eu fazia, eu organizava, fazia planilhas, ligava para as meninas e tal, e resolvia as coisas. E ele falou, nossa, você fazia tantas coisas, me ajudava em tantas coisas. Então, ele foi conquistado pelas coisas que eu fazia por ele, sem eu nem perceber que aquilo ali era uma linguagem de amor para ele. Eu não estava querendo mostrar amor, mas eu estava fazendo coisas. Aí o problema, quando casou, é que eu tinha que fazer outro tipo de coisa, que eu não sabia fazer. E aí que a gente depois foi se entendendo a respeito disso.
Então, é muito importante a gente compreender a linguagem do outro. Sabe, a pessoa que é atos de serviço é aquela pessoa que geralmente ela vai reclamar como? Ah, você não faz nada por mim? Mas, meu Deus, você não faz nada. Eu tenho que fazer as coisas todas sozinhas. Eu estou aqui toda atarefada e você não faz nada. É aquela pessoa que reclama que você não faz nada por ela. Ela está fazendo o quê? Uma crítica. E nessa crítica, tem uma verdade ali atrás da crítica dela. Ela está mostrando qual é a linguagem do amor dela. Você tem que ter a percepção de entender qual que o seu marido ou sua esposa está falando. Ele está querendo dizer, preciso que você demonstre amor fazendo coisas por mim. Às vezes são pequenas coisas. Não é que você vai fazer milhões de coisas. Você vai fazer o que é mais importante. O problema é que, às vezes, a gente está fazendo as coisas erradas, que não são as mais importantes para o nosso cônjuge. Por isso é muito importante a gente conversar. Geralmente, a comunicação é uma das coisas mais difíceis no relacionamento. Para começar isso, né? Que cada um tem uma linguagem do amor. Já é uma comunicação difícil de se entender. Um fala uma coisa, outro fala outra. Veja bem, como meu marido, atos de serviço. Se eu for colocar na minha ordem, eu sou, em primeiro lugar, palavras de afirmação. Em segundo lugar, presentes. Em terceiro lugar, tempo de qualidade. Em quarto lugar, toque físico. Tem mais alguma linguagem? Sobrou alguma? Atos de serviço. Vocês viram que atos de serviço para mim é isso. Se você lavar uma louça para mim, isso não mostra que você me ama. Simplesmente mostra que a gente precisa que a louça seja lavada e pronto. Mas para quem é atos de serviço, isso é muito importante. É aquela esposa que, às vezes, faz o jantar, prepara tudo, está ali e tal, e ela está lá só pensando. Meu Deus, eu estou aqui cortando batata, cebola, pondo na mesa, mandando as crianças tomar banho, está aquela loucura na casa, estou aqui cuidando de tudo, e meu marido ali no sofá, fazendo nada. Aí depois, a hora que vai jantar, ele ainda fala assim, porque provavelmente o marido deve ser palavras de afirmação, fala, nossa, meu amor, que jantar maravilhoso. E a mulher por dentro está morrendo de raiva. Porque ela não é palavra de afirmação. Ela queria, na verdade, falar assim, que jantar maravilhoso, coisa nenhuma. Eu queria que você me ajudasse aqui com as coisas, colocasse a mesa, desse banho nas crianças enquanto isso, fizesse alguma coisa. Porque essa mulher é atos de serviço. E você precisa amar ela fazendo coisas. É muito importante você perguntar. Se você identificou que você ou o seu cônjuge é atos de serviço, é importante você perguntar para ele. Pergunte, seja claro. Se for preciso, desenha. As pessoas não adivinham. Às vezes a gente acha que o nosso cônjuge tem que adivinhar. Ah, mas não é possível que ele não viu que eu precisava de ajuda. Não é possível. Sim, é possível. Porque ele tem outra linguagem. Esse não é o mundo dele. O mundo dele são palavras, são carinhos, fica juntinho, é outra coisa, outro mundo. Ele não percebeu. Então, seja claro. Olha, meu querido, vamos lá. Preciso que você corte aqui as batatas para mim. Seja claro. Seja claro no que você precisa. Seja objetivo. Seja objetivo. Queridos, quem é atos de serviço, ele se sente amado quando você faz coisas por ele. Se você não é, aprenda a fazer. Converse. O que eu posso fazer para te deixar feliz? Às vezes, uma louça lavada pode mudar um casamento, viu, gente? Fica a dica. Era isso aí que eu queria dizer. Um beijo, galera! Queridos, muitas vezes eu vi pessoas perguntarem, falarem para mim, nesses anos todos de ministério, o meu marido, minha esposa, é uma pessoa maravilhosa, mas, infelizmente, ele não tem tempo para mim. De que adianta nós termos dinheiro e nós não conseguirmos tempo para estarmos juntos? Uma linguagem importante para muita gente, inclusive para mim, é tempo de qualidade. Às vezes eu não ligo que ninguém me sirva, eu não preciso que pessoas falem que eu sou isto ou aquilo, mas a linguagem para mim que demonstra amor é tempo. Muitas vezes as pessoas elas
fazem uma coisa que não é exatamente a demonstração de amor que o seu cônjuge precisaria ouvir. Há muitos anos atrás eu ouvi um pastor, Paul Yong-cho, falando, a sogra dele chegou para ele e falou o seguinte: você quer perder a tua esposa? E ele falou: não, claro que não, mas você ama a tua esposa? Sim, eu amo a minha esposa. Ele falou: mas você vai perder a sua esposa, porque você viaja a semana inteira, chega com uma mala de roupa suja, ela lava a roupa e no dia seguinte você viaja novamente. E isto, a tua esposa precisa de tempo com você. E para ele aquilo não era a linguagem dele. Ele falou: não, mas eu não consigo fazer isto. Mas ela falou: se você não fizer isto, você vai perder o teu casamento. Então ele colocou lá na agenda dele que todas as semanas ele pegaria um dia na semana para dedicar o tempo inteiro para sua esposa. Eles iriam sair juntos, eles iriam para o shopping, eles iriam conversar bastante. E ele falou que para ele aquilo lá era uma dificuldade, porque ele era de ação, mas ele ficava pensando no trabalho, nas coisas que ele tinha que fazer. Mas ele falou: não, eu vou investir este tempo na vida da minha esposa. E ele começou aos poucos, à medida que os meses começaram a passar, porque a esposa dele estava já deprimida, ele começou a ver que a vida dela começou a mudar e o casamento deles começou a mudar também, porque ela precisava daquele tempo de qualidade, que é o tempo que você dedica exclusivamente àquela pessoa. Não é um tempo apenas para estar junto, mas é um tempo para você dedicar àquela pessoa. Porque hoje em dia, com a tecnologia, com os celulares e com tudo que nós temos, nós podemos estar num restaurante, almoçando somente com o nosso cônjuge, estarmos ali o tempo inteiro nas redes sociais, ou vendo o que está acontecendo no mundo, ou lendo as notícias, e a gente às vezes não está tendo um tempo de qualidade com aquela outra pessoa. Nós vivemos uma vida extremamente corrida, em que a maior parte das pessoas não tem tempo para nada. As pessoas falam: bom, eu tenho tanto trabalho, eu tenho prioridades na minha vida, que eu preciso progredir na minha carreira profissional, eu preciso crescer na minha profissão, o meu alvo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é chegar lá diretor da empresa. E às vezes a pessoa ela não coloca as suas prioridades em dia, de que ela precisa escolher: eu quero chegar a uma posição alta lá na minha empresa, mas eu quero chegar sozinho, ou eu quero chegar com a minha família, ou eu quero chegar com a minha esposa e com os meus filhos lá. Porque às vezes a pessoa ela não percebe de que o tempo de qualidade com o seu cônjuge é uma das coisas mais importantes que ela precisa ter. Ela precisa passar tempo, ela precisa dar atenção, ela precisa conversar, e não conversar distraído com outras coisas, mas conversar ouvindo, olhando, sem mexer no celular, sem ficar fazendo outra coisa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de múltiplas tarefas ao mesmo tempo, né? Minha esposa sabe disso. Eu posso estar assistindo o jornal, eu posso estar ouvindo o livro, eu posso estar conversando, ela estar falando comigo, eu posso estar fazendo outras coisas, tudo ao mesmo tempo, e eu estou sabendo o que está passando no jornal, e eu estou prestando atenção no que eu estou lendo, mas quando você vai dar um tempo de qualidade para uma pessoa, significa que você vai dar a tua atenção exclusivamente a ela. Tempo de qualidade não é nós apenas sentarmos para assistirmos um filme no cinema ou em algum lugar, mas é um tempo para nós conversarmos, é um tempo para ouvir, é um tempo para conhecer melhor a pessoa. E não adianta a gente arrumar desculpa de que não tem tempo, porque nós temos tempo para as coisas que são importantes em nossa vida. Todos nós almoçamos, todos nós jantamos, todos nós dormimos, mas há pesquisas que mostram que hoje em dia as pessoas passam pelo menos 2, 3 horas por dia em redes sociais, em Facebook, em Instagram, em Twitter e coisas assim, e às vezes não tem o tempo para dispensar para o seu cônjuge, que é um tempo de qualidade. Como eu gosto, e eu sou uma pessoa de tempo de qualidade, eu já falei para vocês várias vezes que é uma coisa que eu gosto de fazer com a minha esposa. Eu gosto de estar com ela, eu gosto de ir no mercado com ela, eu gosto de assistir televisão com ela, eu gosto de ir com ela no carro, que a gente vai conversando, eu gosto de dar volta no quarteirão da nossa casa, a gente vai
dar volta no quarteirão da nossa casa e às vezes ela põe o fone de ouvido e eu já reclamo com ela. Falo, por que você vai pôr o fone de ouvido? Vamos conversando, porque eu gosto de, não eu com o fone de ouvido e ela com o fone de ouvido e a gente dar a volta no quarteirão e andando, e cada um andando ali lado a lado, mas não é isso daí. Para mim o importante é que ela esteja sem o fone e eu sem o fone, e a gente vai conversando sobre as coisas da vida, sobre o filho, sobre igreja, sobre planos, conversando sobre a nossa vida, porque essa é a minha linguagem, é isso que eu gosto de fazer. Eu falei para vocês, eu gosto que ela fique lá, às vezes assistir o UFC do meu lado, mas sentar ali perto, porque é uma linguagem que eu gosto. E talvez o seu marido ou a tua esposa também tenham esta linguagem. Você precisa descobrir isso daí e investir tempo nisso daí. De qualquer forma, se esta não é a tua linguagem principal, todos nós precisamos disto para desenvolver um bom relacionamento e desenvolver um bom casamento com o nosso cônjuge. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos talvez irmos para a academia juntos, arrumarmos alguma atividade que a gente goste de fazer juntos, vir para a igreja juntos, talvez andar de bicicleta juntos, talvez vir aqui no Foco, né, treinar durante a semana juntos, algumas coisas que nós precisamos descobrir, atividades que a gente possa usar o nosso tempo um com o outro para estar juntos, para conversar, para voltar de carro para casa juntos. Eu gosto de fazer tudo com a minha esposa. Eu gosto de ir na padaria com ela, eu gosto de ir no mercado com ela, eu gosto de ir na farmácia com ela. Às vezes ela tem que ir na costureira, por exemplo, se eu posso, eu gosto de ir na costureira com ela, eu fico no carro esperando, mas é mais pelo tempo de estar junto, de ir no caminho, de ir conversando, de ir falando. Eu falo muito e ela fica me ouvindo. Então é bom, eu acho que isso é importante. Muitas pessoas não descobrem a linguagem do seu cônjuge e falam a linguagem errada para ele. Então, para mim, é indiferente se falar, puxa, você está bem, você ficou bem com a cor desta camisa. Isso, para mim, não faz diferença nenhuma. Mas o tempo de estar juntos é extremamente importante. E a gente precisa descobrir isso daí. Você precisa descobrir isso daí. E você precisa tirar na tua agenda, lá na agenda do teu dia a dia, ou da tua semana. Não, nós vamos sair para jantar só nós dois. Ou uma coisa que nós descobrimos e que nós gostamos, que infelizmente não dá para fazer sempre, mas nós fizemos aí umas 3, 4 vezes, e a gente sempre pensa, e quando conversa sobre isso, às vezes fazer um cruzeiro de 3 dias, 4 dias, mas só nós dois. Nós vamos com a nossa família, viajamos, passamos férias, é muito bom, mas às vezes, sabe que nós descobrimos que cruzeiro era uma coisa legal? Por quê? Porque trancou a gente naquele lugar, a gente não tem como fugir dali. A gente não tem como sair para lugar nenhum. Né? Então, ali a gente não conhece ninguém, é eu e ela. E a gente anda, a gente conversa, a gente não tem horário para nada, a gente vai comer, a gente senta no banco, a gente olha os outros que estão lá passeando. A gente, na verdade, não faz nem amizade em cruzeiro. É só nós dois, a gente fica lá o tempo inteiro. E é muito bom estar juntos. Então, um casamento precisa disto para ele desenvolver, para ele crescer, para crescer em amor, é algo muito importante no relacionamento. Então, queridos, nós temos várias linguagens para demonstrar o nosso amor. Cada pessoa tem uma linguagem diferente para demonstrar e sentir que é amada. Cada pessoa fala uma linguagem diferente. Na linguística é assim também. Uns falam uma língua, outro fala outra. Se você for conversar com um japonês, você não fala japonês, ele vai falar em japonês, você fala em português, vocês não vão conseguir se entender. E muitos casamentos têm problemas justamente por causa disto, porque um fala uma linguagem, outro fala outra linguagem, e eles não conseguem se entender, e eles acham que não dá certo o nosso casamento, mas porque eles não descobriram aquilo que agrada, aquilo que faz com que o seu cônjuge se sinta amado, e você precisa descobrir isso daí. Minha esposa, eu sei que ela precisa de palavras de afirmação, é a linguagem que a mãe dela passou para ela. Ela gosta que eu a elogie, ela gosta que eu fale que ela está linda, ela gosta, isto alimenta o balde dela, alimenta, né, o coração dela, o tanque de amor que ela precisa. Então nós precisamos
descobrir no nosso marido, nossa esposa, e fazermos isto, e nós vamos ter um casamento muito melhor. Amém, meus amados? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar um cântico antes de nós fazermos uma oração. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra